No caminho do sacrifício. Reflexão baseada em Gênesis 22, versos 1 a 8. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma teu filho, teu único filho, chamado Isaque, a quem tu amas, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que te indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Meu filho, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. E os dois continuaram a caminhar juntos. Meus irmãos e irmãs, a história e o testemunho deste servo do grande Deus chamado Abraão é deveras conhecido por todos nós. As Escrituras dizem que ele é o pai da fé no sentido de que o seu testemunho de confiança nas promessas de Deus tornou-se o modelo para todos aqueles que desejam caminhar também com Deus. Tiago e Paulo são os apóstolos que o chamam de pai da fé. Isso de maneira alguma diminui o testemunho do próprio Jesus, pois ele é o autor da fé, como nos diz o escritor aos Hebreus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, versos 1 e 2. Portanto, em tudo Jesus é o centro e a razão da nossa fé. Meus irmãos e irmãs, esse relato da vida de Abraão nos faz refletir que a caminhada com Deus tem o sacrifício como elemento essencial e inseparável. Todos aqueles que verdadeiramente querem seguir os passos de Jesus devem estar cônscios disso, como ele mesmo ensinou, dizendo: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo e perder a sua alma? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Lucas 9, versos 23 e 24. Meus irmãos e irmãs, esse relato também nos faz perguntar para nós mesmos: quais são os Isaques que estamos dispostos a sacrificar por amor ao nosso Deus? Deus chamou o seu servo Abraão para trilhar no caminho do sacrifício. Em nossas vidas não é diferente. Há muitos Isaques a serem levados para o altar do sacrifício. Estes Isaques são amizades, apego por coisas materiais, posições ou títulos. Infelizmente, vivemos em um momento em que muitos de nós queremos servir a Deus, mas não queremos de maneira alguma sacrificar nada. Somos uma geração que oramos somente a primeira frase do Pai Nosso: venha o teu reino.
Contudo, esquecemos de dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E uma das vontades de Deus para nós é exatamente colocar nossas vidas no altar do sacrifício, como disse Paulo. A ordem de Deus nos ouvidos e no coração de Abraão foi bastante clara. Toma Isaque, teu único filho a quem tu amas, e vai à terra de Moriá e sacrifica-o ali. Meus irmãos, até chegar ao Monte Moriá foram 3 dias de muita reflexão, luta interior e dor. Eu penso que nós podemos imaginar quão difícil foi aquela caminhada para Abraão. Isso nos dá uma grande lição para nós hoje. Não há caminhada com Deus sem sacrifícios, sem dores ou angústias. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluias! Meus irmãos e irmãs, Deus também chamou seu Filho para trilhar no caminho do sacrifício. Os seus últimos 3 anos de ministério neste mundo foram angustiantes, foram com muita dor e resignação. Glórias a Deus, Jesus venceu e conquistou para nós a vitória. No relato nos é dito que Abraão, quando chegou próximo do Monte Moriá, ordenou os servos que ficassem ali, que ele e o menino iriam passar mais além. Este detalhe no relato nos faz refletir que precisamos ficar a sós com Deus em nossos momentos de sacrifício. Há pessoas que podem nos atrapalhar ou até mesmo nos impedir de realizarmos os nossos sacrifícios. A falta de fé e visão do alto de algumas pessoas que nos cercam podem ser impedimentos. Portanto, quando Jesus entrou na casa de Jairo, ele também ordenou que todos saíssem e que ficassem apenas os 3 discípulos, o pai e a mãe da menina. No caminho do sacrifício, meus irmãos e irmãs, estejamos atentos a este detalhe. Ele não pode passar desapercebido, sob pena de nos atrapalhar e nos tirar o foco daquilo que Deus deseja e quer que façamos. Por fim, o relato nos faz refletir que no caminho do sacrifício nunca devemos perder a fé de que Deus está no controle de tudo. Quando Abraão e Isaque estão andando sozinhos, o silêncio é quebrado pela pergunta do filho: Pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Meus irmãos, quantas vezes em nossos momentos a sós com Deus, nós também fazemos esta pergunta: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Eu penso que lá no fundo nós já temos a resposta. No caminho do sacrifício, cada um de nós somos o próprio sacrifício que devemos ser colocados no altar. Acerca disso escreveu Paulo dizendo: meus irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Este é o culto que agrada a Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versos 1 e 2. Ou como ele nos disse: por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8,
36 a 39. Meus irmãos e irmãs, esta porção aponta para Jesus, o maior e mais perfeito sacrifício de Deus pela humanidade. Quando João viu Jesus pela primeira vez, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em Moriá, Deus providenciou o Cordeiro para que Isaque não fosse sacrificado. No entanto, no monte chamado Calvário, Jesus, o Isaque de Deus, não teve a mesma sorte, pois ele mesmo foi o Cordeiro Pascal. No Getsêmani, quando ele orou suplicando ao Pai que passasse dele aquele cálice, a resposta foi o silêncio do Pai. E neste silêncio, Jesus entendeu que o Pai não iria livrá-lo do sacrifício. Jesus conhecia muito bem a profecia de Isaías, que falava deste momento e acerca dele, dizendo: Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pelo pecado, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Isaías 53, versos 10 e 11. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande e eterno amor do Pai e as consolações do Santo Espírito permaneçam sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.